Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 184ª noite. O sultão de Casgar teve a bondade de satisfazer a curiosidade do barbeiro e ordenou que lhe contassem a história do pequeno Corcunda, pois ele parecia desejar muito ouvi-la. Terminando a história, o barbeiro sacudiu a cabeça, como se pretendesse dizer que havia naquilo tudo alguma coisa que não compreendesse. É surpreendente, mas quero examinar de perto o Corcunda. E aproximou-se dele, pois sentou-se sobre o chão, pegou-lhe a cabeça, colocou-a sobre os joelhos e, após examiná-la atentamente, desatou de súbito a rir, e com tanta força e com tão pouco comedimento que chegou a deitar-se de costas, sem se lembrar de estar na presença do sultão de Casgar. Depois, erguendo-se, mas sem deixar de rir, disse: "Dizem bem, e com razão, que não se morre sem motivo. Se jamais houve história merecedora de ser escrita em letras de ouro, é a do Corcunda." Aquelas palavras, todos olharam para o barbeiro como se olha para um bufão ou para um velho caduco. "Homem silencioso", disse-lhe o sultão, "por que rides tão forte?" "Senhor", respondeu o barbeiro, "juro pelo humor benfazejo de Vossa Majestade que esse Corcunda não está morto, que ainda vive, e que me chamem de louco, se não o provar imediatamente." Pegando então uma caixa com vários remédios que sempre trazia para dela servir-se quando precisava, tirou um bálsamo com o qual esfregou por um longo tempo o pescoço do Corcunda. Em seguida, escolheu no seu estojo um tipo de ferramenta que lhe colocou entre os dentes e, após abrir-lhe a boca, enfiou-lhe na garganta um par de pinças, com as quais tirou o pedaço de peixe e a espinha, que mostrou a todos. Imediatamente o Corcunda tossiu, estendeu os braços e as pernas, abriu os olhos e deu vários sinais de vida. O sultão de Casgar e todos os que testemunharam essa cena ficaram menos surpresos ao ver reviver o Corcunda, após passar a noite e a maior parte do dia sem dar sinal de vida, do que com o mérito e a capacidade do barbeiro, que começou a ser, apesar dos seus defeitos, visto como grande personagem. O sultão, contentíssimo, ordenou que a história do Corcunda fosse registrada com a do barbeiro, a fim de que a sua lembrança, que tão bem merecia ser conservada, jamais desaparecesse. Não se deteve nisso, para que o alfaiate, o médico judeu, o fornecedor e o mercador cristão só se lembrassem com prazer da aventura que o acidente do Corcunda lhe causara. Não os enviou para suas casas, senão depois de presentear cada um deles com um traje riquíssimo que vestiram na sua presença. Quanto ao barbeiro, honrou-o com uma gorda pensão e reteve-o na corte. A sultana Sherazade terminou assim essa longa série de aventuras, às quais a suposta morte do Corcunda dera origem. Como o dia estivesse a aparecer, calou-se, e sua querida irmã Dinazade
vendo que ela não mais falava, disse-lhe: Minha princesa, minha sultana, a tua história encantou-me deveras. Tanto mais por findar com um incidente que eu não esperava. Eu supusera o Corcunda realmente morto. Essa surpresa me proporcionou prazer, disse Shahryar, como me proporcionaram as aventuras dos irmãos do barbeiro. A história do jovem coxo de Bagdá me divertiu muito, prosseguiu Dinazade. Alegra-me, minha querida irmã, disse a sultana, e como tenho a vontade de não aborrecer o sultão, nosso senhor e amo, se sua majestade me conceder a graça de permanecer ainda viva, terei a honra de lhe contar amanhã a história dos amores de Abul Hassan Ali ibn Bekar e de Shamselnihar, favorita do califa Harun al-Rashid, que não é menos digna da sua atenção e da tua que a história do Corcunda. O sultão da Índia, muito satisfeito com as coisas que Sherazade lhe havia contado até então, abandonou-se ao prazer de ouvir mais a história prometida. Levantou-se para fazer sua prece e reunir o conselho, sem, todavia, manifestar a sua boa decisão à sultana. 185ª noite. Dinazade, sempre atenta, também naquela noite chamou Sherazade à hora habitual. Minha irmã querida, disse-lhe, o dia não tardará em aparecer, e eu te peço, esperando que nos contes uma das tuas interessantíssimas histórias. Não escolherei outra. Será a dos amores de Abul Hassan Ali ibn Bekar e de Shamselnihar, a favorita do califa Harun al-Rashid, decidiu Shahryar. Senhor, disse Sherazade, vou contentar a vossa curiosidade. E começou assim. A história de Abul Hassan Ali ibn Bekar e de Shamselnihar, favorita do califa Harun al-Rashid. No reinado do califa Harun al-Rashid, havia em Bagdá um droguista chamado Abul Hassan ibn Taher, um homem poderoso e muito rico, formoso e educado. Possuía mais espírito e polidez que os seus companheiros de profissão, e sua retidão, sua sinceridade e seu humor alegre o tornavam amado e procurado por todos. O califa, que lhe conhecia o mérito, depositava nele cega confiança. Estimava-o tanto que lhe confiava o cuidado de fornecer às damas, suas favoritas, todas as coisas de que precisassem. Era ele quem lhes escolhia os vestidos, os móveis e as joias, o que fazia com admirável gosto. Suas boas qualidades e o favor do califa atraíam-lhe os filhos dos emires e outros dignatários de maior importância. Sua própria casa era o ponto de encontro de toda a corte, mas entre os jovens senhores que iam visitá-lo todos os dias, havia um que ele considerava mais que os outros e com o qual tinha grande amizade. Chamava-se Abul Hassan Ali ibn Bekar e provinha de uma antiga família real da Pérsia. Essa família existia ainda em Bagdá, depois de, pela força das armas, terem os muçulmanos conquistado aquele reino. A natureza parecia ter se divertido
em reunir no jovem príncipe as mais raras qualidades do corpo e do espírito. Ele tinha um rosto de beleza perfeita, corpo delgado, naturalidade e fisionomia tão atraente que era impossível vê-lo sem o amar. Quando falava, expressava-se sempre com termos adequados, com maneira agradável e nova. Sua voz possuía algo que encantava os que a ouviam. Com tudo isso, e como era dono de bastante espírito e julgamento, pensava e falava de tudo com admirável precisão. Tinha tão grande comedimento e modéstia que só afirmava alguma coisa após tomar todas as precauções possíveis para não dar motivo a que suspeitassem preferir o seu sentimento ao dos outros. Assim não era de admirar que Ebn Thaher o distinguisse dos demais jovens senhores da corte, cuja maioria tinha vícios expostos a tais virtudes. Um dia, estando esse príncipe na casa de Ebn Thaher, viram chegar uma dama montada numa mula preta e branca, no meio de 10 escravas que a acompanhavam a pé, todas lindíssimas. A julgar através do véu que lhe cobria o rosto, a dama tinha um cinto cor-de-rosa com 4 dedos de largura, sobre o qual cintilavam pérolas e diamantes de extraordinária beleza. E pela sua beleza era fácil de ver que ultrapassava as demais criaturas, como a lua cheia ultrapassa o crescente de 2 dias. Tinha feito compras e, como precisasse falar com Ebn Thaher, entrou na loja, então muito limpa e espaçosa, e foi recebida por ele com todos os sinais do mais profundo respeito. Ebn Thaher pediu-lhe que se sentasse, indicando-lhe o lugar mais honroso. Entretanto, o príncipe da Pérsia, não querendo perder tão bela ocasião de demonstrar sua polidez e galanteria, arrumou um coxim com bordados de ouro que serviria de apoio à dama. Depois retirou-se prontamente para que ela pudesse se sentar. Em seguida, beijando o tapete aos pés da dama, ergueu-se e ficou de pé diante dela. Como a dama tivesse liberdade na casa de Ebn Thaher, tirou seu véu e fez reluzir aos olhos do príncipe da Pérsia uma beleza tão extraordinária que ele se sentiu ferido no coração. Por sua vez, a dama não pôde deixar de fitar o príncipe, que lhe causou a mesma impressão. Senhor, disse-lhe ela, com delicadeza, peço-vos que vos senteis. O príncipe da Pérsia obedeceu e sentou-se na beira do sofá, sempre de olhos cravados nela e sorvendo a longos tragos o doce veneno do amor. Naquele instante, a dama notou o que se passava na alma do príncipe, e essa descoberta terminou de inflamá-la. Levantou-se, aproximou-se de Ebn Thaher e, após explicar-lhe baixinho o motivo da sua chegada, perguntou-lhe o nome e o país do príncipe da Pérsia. Senhora, respondeu-lhe Ebn Thaher, esse jovem de quem me falais é Abul Hassan Ali Ebn Becar e é príncipe real. A dama alegrou-se em saber que o objeto do seu apaixonado amor pertencia à nobreza. Quereis dizer, sem dúvida, prosseguiu, que descende dos reis da Pérsia? Sim, senhora, respondeu-lhe Ebn Thaher. Os últimos reis da Pérsia,
são seus antepassados. Desde a conquista desse reino, os príncipes da sua casa sempre se tornaram recomendáveis na corte dos nossos califas. Vós me proporcionais enorme prazer, disse ela, fazendo-me conhecer esse jovem. Quando eu vos enviar essa mulher, acrescentou, mostrando-lhe uma das suas escravas, para vos avisar que deveis visitar-me, peço-vos que o leves convosco. Quero que veja a magnificência de minha casa, a fim de que possa dizer que a avareza não reina absolutamente em Bagdá, entre as pessoas de qualidade. Ouvis bem o que vos digo? Não falteis do contrário. Aborrecer-me-ei convosco, e aqui nunca mais pisarei. Ebn Thayer era senhor de bastante inteligência para não julgar por aquelas palavras os sentimentos da dama. Minha princesa, minha rainha, respondeu-lhe, Deus me preserve de jamais vos dar motivo de cólera contra mim. Para mim será sempre lei executar as vossas ordens. Àquela resposta, a dama despediu-se de Ebn Thayer, inclinando a cabeça, e após lançar um profundo olhar ao príncipe da Pérsia, tornou a montar o seu animal e partiu. A sultana Sherazade se calou nesse ponto, com grande desgosto do sultão da Índia, que foi obrigado a levantar-se, pois já era dia. Na noite seguinte, continuou sua história dizendo a Shahryar: